Olá! Hoje a gente vai desbravar um caminho que é, olha, fascinante. A jornada de uma startup. Mas não vamos confundir as coisas. Não estamos falando de um negócio comum. Uma startup, por natureza, é feita para um crescimento explosivo. Então, bora seguir essa trilha juntos, desde aquela primeira faísca da ideia até o momento de buscar um grande investimento. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que no fundo define tudo. Qual é a diferença de verdade entre abrir, sei lá, uma padaria nova no bairro e criar o próximo gigante da tecnologia? A resposta para isso, como a gente vai ver, está no DNA de cada uma dessas coisas. Beleza, então? Vamos mergulhar de cabeça nisso. Nossa primeira parada é entender o que de fato faz uma startup ser, bem, uma startup. E já adianto, é muito mais do que só uma empresa nova com um aplicativo legal. E aqui está a sacada que muda o jogo. Uma ideia que o Eric Ries consolidou. Uma startup não está simplesmente executando um plano de negócios pronto. Ela está em uma busca constante por um. E as palavras mágicas aqui são repetível e escalável. É essa busca incansável que a define e não o produto em si. Esse slide aqui, ele deixa essa diferença super clara. Pensa assim, um negócio tradicional, ele cresce de forma linear. Para dobrar a receita de uma loja, você provavelmente vai ter que dobrar os custos e abrir outra loja, certo? Agora, um negócio escalável, como um software, ele pode atender milhares ou até milhões de novos clientes com um custo adicional que é quase zero. Essa é a mágica, o grande pulo do gato por trás do potencial de uma startup. Bom, agora que a gente já sabe o que é uma startup, que tal a gente dar uma olhada em como tudo isso começou? Porque o ecossistema que a gente conhece hoje não apareceu do nada. Ele foi construído tijolo por tijolo ao longo de décadas de muita inovação. Olha só, essa linha do tempo, ela mostra os pilares dessa história. Tudo começa ali, no pós-guerra, quando as ideias, o conhecimento passam a ser vistos como um motor econômico. Daí vem Stanford e cria as primeiras incubadoras, um terreno fértil para essas ideias. A HP surge como o grande protótipo da startup de garagem. E, finalmente, em 2005, a Y Combinator chega e muda as regras do jogo para sempre com um modelo de aceleração. O que a Y Combinator fez foi, de verdade, uma revolução. As aceleradoras não dão só dinheiro, elas oferecem um pacote completo. Mentoria de gente que já fez acontecer, suporte jurídico, financeiro, de marketing. O objetivo é um só, acelerar o crescimento da startup de forma absurda. E em troca, claro, elas pegam uma pequena fatia da empresa. Beleza, o modelo está aí, a ideia está na mesa. Mas agora vem o primeiro grande, e eu digo grande, desafio da jornada. Uma fase tão perigosa, tão difícil, que ganhou um nome bem dramático. O Vale da Morte. 3 anos. Essa é a expectativa de vida média de uma startup. É um número que choca, né? Ele mostra o tamanho do risco. A grande maioria, infelizmente, não sobrevive para contar a própria história. E é aí que a gente entra no famoso Vale da Morte. Sabe, aquele período crítico em que os custos estão lá todo mês, mas a receita ainda não chegou. Muitas quebram aqui por não achar o encaixe perfeito entre produto e mercado. É como um abismo financeiro, onde até as melhores ideias podem morrer por falta de oxigênio, ou seja, por falta de capital. Então, como é que se sobrevive a isso? As primeiras fontes de grana são vitais. Geralmente começa com o dinheiro do próprio bolso do fundador. Depois vem o famoso FFF, que é uma sigla para Family, Friends and Fools. Família, amigos e tolos, né? Aqueles que acreditam no sonho. E numa fase um pouco mais madura, entram os investidores anjo, que trazem não só o dinheiro, mas também uma bagagem de experiência que vale ouro. Ok, a startup sobreviveu aos primeiros perrengues. E agora? Agora é hora de se proteger. A ideia é o bem mais valioso de uma startup, e sem uma armadura jurídica bem feita, ela fica totalmente vulnerável. Vamos ver como construir essa proteção? E a primeira peça, a mais básica dessa armadura, é o tal do NDA, o Acordo de Confidencialidade. É um contrato que pode parecer simples, mas é extremamente poderoso. Ele garante que, se uma ideia for compartilhada com um programador ou um possível parceiro, essa pessoa não pode simplesmente sair por aí, usar a ideia e virar um concorrente. Só que, olha, tem um detalhe crucial aqui. Um NDA genérico, daqueles de copia e cola da internet, pode não valer nada na justiça. Para ele ser eficaz de verdade, ele precisa ser específico. Tem que definir a área geográfica, o tempo que a restrição dura e, o mais importante de tudo, quais são exatamente as atividades proibidas. Sem isso, o acordo fica fraco. E além do NDA, a gente tem outras duas siglas importantes, LOI e MOU. Pensa neles como uma espécie de noivado de negócios.
Ainda não é o contrato de casamento final, mas é um documento que formaliza a intenção de fechar negócio, sabe? Ele já estabelece as bases para a negociação que vem pela frente. Pronto. A base está protegida, o modelo de negócio está validado, a startup está pronta para subir de nível. Essa é a fase final da nossa jornada de hoje. Buscar um grande investimento para escalar de forma massiva e, quem sabe, dominar o mercado. E quando o investimento chega, a dinâmica entre os sócios muda. Duas cláusulas se tornam essenciais. A primeira é o tag-along, que protege os sócios minoritários. Basicamente, se o sócio majoritário vender a parte dele, os outros têm o direito de ir junto no negócio, vendendo nas mesmas condições. Já o drag-along faz o contrário, ele protege o majoritário. Se ele quiser vender a empresa inteira, ele pode arrastar os minoritários para a venda, garantindo que o negócio aconteça. Mas tá, como esse dinheiro entra na empresa na prática? Um jeito muito comum é através do mútuo conversível. Funciona como um empréstimo, mas com uma grande diferença. Em vez de o dinheiro ser pago de volta, ele pode ser convertido em participação na empresa lá na frente. É uma forma super ágil de captar recursos sem ter que quebrar a cabeça para definir o valor da empresa logo de cara. E com isso a gente fecha o ciclo. Mas fica uma pergunta no ar. A gente viu a importância da inovação, do financiamento, da proteção jurídica, mas será que é só isso? Será que esses são os únicos ingredientes para construir uma empresa que vai mudar o mundo? Ou será que o sucesso depende de algo mais? O fator humano? O timing perfeito? Ou quem sabe até uma boa dose de sorte? A jornada de uma startup é complexa, e talvez encontrar essa resposta seja o maior de todos os desafios.